Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então respondeu: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com todos os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? E isso acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Paz. Queridos irmãos e irmãs, 18º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra deste domingo vem nos trazer uma reflexão sobre uma realidade tão concreta que faz parte da vida de todo ser vivente neste planeta, mas que muitas vezes nós somos assim melindrosos para tocar nesse assunto, que é a questão do dinheiro, que é a questão dos bens materiais. Poderíamos resumir que é a questão do materialismo, do mundo em que nós vivemos. Mas Jesus, que nos ama e quer o nosso bem, Ele sim toca também nesses assuntos, porque a partir do entendimento correto das coisas de Deus, nós temos condições de fazer as escolhas mais acertadas em vista do reino de Deus, em vista do seguimento de Jesus. Por isso, falar também sobre dinheiro. O Evangelho de hoje começa com uma situação em que colocaram Jesus ali querendo que ele fosse, pedindo para que ele fosse uma espécie de conciliador, de mediador, um problema de litígio entre dois irmãos por causa de uma herança. E aqui a gente já começa a ver a realidade que não foi só daqueles dois irmãos, mas é a realidade de muitas famílias, verdade ou mentira? A gente vive esta vida em família
assim, né, meio que nas idas e vindas, assim, altos e baixos, mas levando e mantendo ali a família com uma certa união, com uma certa concórdia. Mas eis que chega aquele dia em que a morte bate à porta, ou do pai, ou da mãe, daquela família, e aí, depois ali dos devidos funerais, ou pior, né? Às vezes nem esperam, né? Como se diz, o defunto esfriar, né? Ainda está lá no caixão. Acabou a paz da família. Acabou a união da família. Porque entra uma palavrinha chamada herança. Que eu acho que o nome mais certo tinha que ser desgraça. Porque desgraça com muitas famílias. Ali, irmãos não conversam mais uns com os outros, cada um quer puxar por seu lado, cada um quer ter mais vantagem, cada um quer ter mais direito. Não, mas porque você está querendo mais? Não, mas você sabe que quem cuidou do papai quando ele precisou foi eu, é justo que eu fico. Não, mas você estudou em escola particular, era bem sucedido, eu sempre apanhei na vida, eu mereço E aí começa, cada um quer ter o seu direito, quer ter o seu lado. E aquilo que foi motivo de união da família, a partir de então, começa a ser motivo de intriga, disputa, rixas, desentendimentos e ressentimentos. Meus irmãos e minhas irmãs, que triste o que muitas vezes a ganância faz na vida das pessoas. A cobiça, a avareza. Porque dinheiro, meus irmãos, dinheiro não é bom nem ruim, dinheiro é uma coisa neutra, dinheiro é um instrumento. Se você souber usar, ele pode te ajudar a viver uma vida que seja boa, agradável, mas também nos caminhos de Deus. Não é que dinheiro é sinônimo de maldição e de pecado. Não, é como uma faca, você pode usar para finalidade dela, você pode usar para matar. Então, o dinheiro existe para servir a criatura humana. Mas o mundo moderno ensina as pessoas o quê? A servirem ao dinheiro. E quando a gente serve ao dinheiro, ele se torna o quê? Deus, ídolo. O único que Jesus nos evangelhos chama de Deus, de falso Deus, entre todos os pecados e tentações, é o dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou amar a um e odiar ao outro, ou vice-versa. E quanta gente hoje amando o dinheiro, fazendo do dinheiro o seu Deus. Por isso, nós precisamos estar atentos, porque o mundo doutrina as pessoas. Quer ser feliz? Então você tem que consumir, sociedade de consumo. Roupas, carro, celular, casa boa, uma propriedade, viagem, e quando você tiver todas essas coisas, aí você vai ser feliz. E aí a pessoa passa a vida inteira escravizada no trabalho, e todo mundo em casa tem que trabalhar, e de repente a vida passou, e as pessoas não viveram, serviram o dinheiro. E aí cai lá na primeira leitura, né? De que adianta, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada disso. É interessante como as pessoas, somente quando às vezes estão com uma doença crônica, um estado terminal, né? Como fala assim, cuidados paliativos, que ela começa a entender quais são os verdadeiros valores da vida, e ali ela começa a correr atrás de viver aquilo que realmente vale a pena ser vivido. Quer ser, não o ter. E é aqui que Jesus conta esta parábola, né, do homem rico, e ele já era rico e deu uma grande colheita. A terra do homem rico deu uma bênção de Deus, hein?
E aí surgiu um problema. E aí esse homem rico, nossa, a colheita foi muito boa. E aí esse homem nem dormia. O problema dele, a preocupação dele. Qual que era o problema dele? Meu Deus, me ajude. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Onde que eu vou guardar tanta colheita? Oh, problema bom, hein? Queria ter um problema desse. O problema não era a dívida, não era o desemprego, é que ele estava ganhando muito e não sabia como nem guardar tanto que ele tinha. Eita, que problema é esse, Jesus amado. Mas aí, ele mesmo já foi dando a solução. O que eu vou fazer? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir maiores. Vou guardar o meu trigo junto com os meus bens. Direi a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Vocês prestaram atenção num detalhe aqui? É tudo em primeira pessoa. O que eu vou fazer, o que eu vou decidir, eu vou derrubar, eu vou dizer para mim mesmo, eu. O senhor não tem família, não? Porque o avarento, o ganancioso é assim, não tem família, nada é partilhado, ele não conversa, não senta, e aí, temos essa situação para resolver, o que vamos fazer? Vamos, diminuir um pouco o ritmo da vida, vamos estar mais juntos, vamos fazer passeio, nada disso, não houve ninguém, vai ficando uma loucura, é por isso que Jesus fala, louco, a ganância vira uma loucura. São Paulo vai dizer isso na segunda leitura, a cobiça que é uma idolatria, deixa a pessoa louca, vai ficando cega, é o ter cada vez mais. Mas talvez até assim, padre, tudo bem, mas talvez esse evangelho de hoje sirva aí para esses grandes milionários do mundo, que tem, seja brasileiro, sejam aí de outros países, dinheiro que a gente não sabe nem imaginar, de tantos zeros, que é muito, que já passou há muito tempo daquilo que era o necessário para ele viver bem, viver muito bem, e ajudar o próximo, não, já está mais além disso ainda. Chega essa questão, a gente sabe que chega um momento que a pessoa não precisa mais fazer esforço, trabalhar essas coisas, não. É a própria riqueza dela que gera mais riqueza, que trabalha para ela não precisa fazer nada. Nessa engrenagem, do mercado, do sistema de mercado. Mas em meio a tudo isso, esta questão, que é claro, essas pessoas precisam viver essa dimensão, sim, do saber fazer disso também sustento para as outras pessoas, partilha. Por que o mundo está tão assim, na verdade? Mas, meus irmãos, muitas vezes, também nós que não chegamos nesse patamar, não chegamos neste auge dos grandes milionários do mundo, isso não quer dizer que também, às vezes, nas nossas pequenas coisas, nas nossas pequenas posses, no nosso dinheirinho lá na poupança, no nosso salarinho do mês, a gente também não corra a tentação de cair na avareza, na cobiça e na ganância. Tem gente que não tem nada ou quase nada, mas o desgramado é apegado, é avarento com aquele pouco que tem, que eu vou te contar. Tem gente assim ou não tem? Tem. Então veja, isso vale para todos. A primeira leitura do Eclesiastes, o livro do Coelet,
começa, né, com essa frase tão... E ele repete isso umas 50 vezes no livro, né? Vaidade, vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Será que você também, será que eu também, não precisa reconhecer que nós temos, de repente, aí as nossas vaidades? Enquanto empecilho que nos trava para viver a graça de Deus, o plano de Deus, os valores do reino de Deus. E vaidade pode ser de muito tipo, viu, minha gente? Não ache que vaidade é só a questão física, não. Tem gente que tem vaidade, por exemplo, do conhecimento que tem. Gente orgulhosa, soberba, vaidosa, teve oportunidade de estudar, ler, sei lá o quê. Tem gente que tem vaidade da beleza física, de se cuidar, e aí acaba se escravizando a isso. Veja aí esse mundo da internet, das redes sociais, quanta vaidade, quanta Photoshop, né? Quanta engano, passar uma imagem tão irreal da realidade da vida das pessoas. Todos estão felizes, todos estão bem, todos estão sorridentes, todos postam os seus pratos do almoço, os seus passeios do final de semana. A vida é um paraíso, é uma maravilha, é um encantamento, mas no fundo a gente sabe que não é bem assim. Vai viver com essa pessoa, vai passar alguns momentos com ela. Criamos estereótipos, vaidades humanas. Tem gente que tem vaidade espiritual, se acha melhor que os outros, melhor que o irmão, melhor que todo mundo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Vaidade. E quanto mais a gente vai se apegando a essas vaidades, mais escravos nós nos tornamos delas. Por isso, meus irmãos, se a gente fosse resumir o evangelho de hoje: ter, trabalhar, produzir, querer ser alguém na vida, não é pecado, não é errado. Claro, Deus abençoa o fruto do nosso labor, dos nossos trabalhos, das nossas lutas. Deus não é contra ninguém prosperar na vida, mas nunca que o preço disso não seja a loucura de fazer disso uma escravidão, de fazer disso um ídolo. Seja rico, seja próspero, mas sem deixar de ser rico diante de Deus. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E como a gente é rico diante de Deus? Quando a gente ama, quando a gente partilha, quando a gente olha as pessoas sem se achar superior a elas, quando a gente não deixa que a vaidade tome conta de nós, quando a gente é capaz de ajudar mesmo, poxa, eu estou apertado, mas tem alguém que está pior do que eu. É assim que a gente vai ficando rico de Deus. E se essa riqueza existe em nós, né, acompanhando uma outra que possa vir, louvado seja Deus. Mas jamais percamos. E se tiver que escolher entre uma e outra, não tenha nem dúvida, porque como diz o Evangelho, louco, hoje mesmo pedirão conta da tua vida. Tudo aquilo que ele acumulou, que fez cair os cabelos para ele achar um jeito de guardar, não vai aproveitar nada, não vai servir de nada. Não gerou vida, não gerou amor, só gerou egoísmo no coração. Senhor Jesus, dai-nos a graça de crescer na escola do Teu Evangelho, dai-nos um coração generoso, fraterno, capaz também de partilhar e crescer, sobretudo na riqueza da vossa graça e do vosso amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.